Oi, Bia! Oi! Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Como sempre, a gente não sabe o horário que vocês vão assistir. Hoje nós estamos aqui, só eu e Bia, Bia e eu, e a gente vai tentar fazer o nosso programa como sempre. A Vanessa deixou um beijo imenso para todos os nossos ouvintes, porém ela teve um problema pessoal bastante sério e não poderá estar conosco essa semana. E como a gente tem um dia específico para a gravação, nós dissemos a ela o que nós vamos repetir aqui entre nós e para vocês também. Sempre que alguém tem um problema, as outras assumem o lugar. É o sistema do formigueiro, né, Bia? É o sistema do formigueiro, da colmeia, né? Não é porque um não pôde estar presente por circunstâncias, né, próprias, que a gente deixa de assumir e fazer o melhor, até por conta, né, da energia dele que está aqui conosco. Então, a Vanessa está conosco? Está. Tá. Estará sempre aqui conosco, presente, ela nunca deixará de participar. Semana que vem ela já está de volta, mas hoje especificamente não deu. Então, com a Vanessa só no coração e nós duas aqui para o texto. Nós vamos falar hoje, estamos terminando o mês das mulheres, né, Bia? Isso Nós vamos mesmo. falar hoje que lugar de mulher é onde ela quiser estar. Ou seja, vamos abordar as profissões que normalmente são de cunho masculino, mostrando que as mulheres podem fazê-lo, sim, e talvez até melhor do que muitos homens. Com isso, nós não estamos estabelecendo competitividade, somos melhores ou piores, não, não é nada disso. É pelo fato de termos um sexto sentido. Somos preparadas pela natureza para sermos mães. Então, a semente, né, da vida está naturalmente em nós. Por isso é que nós nos dedicamos tanto quando temos um projeto pela frente. E assim sendo, eu passo as palavras à Bia, por favor, para que ela já faça o oi dela, me puxa da tomada, Bia, e depois, por favor, já pode começar aqui o nosso assunto vastíssimo. Com todo prazer. Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, tudo, né? Hoje, como a Marília disse, a Van não está presente aqui com a gente no momento, mas a gente segue aí. Na próxima, a Vanessa já vai estar de volta, já vai estar tudo bem. Então, a gente continua aqui sem ela, que o trem não pode parar, né? Tem que Não pode, continuar. Bia. Muito Então, bem lembrado. Bia, eu tenho uma sugestão. Vamos começar pelo cinema? Pelas mulheres vamos, porque cineastas? eu adoro cinema, acho que muitas pessoas adoram também, né? Aquele cineminha, aquela pipoquinha gostosa. Tá até me dando fome já. Ai, bom, no cinema a gente sabe que a gente tem uma variada gama de tipos, né? Cada um gosta de um tipo, né? Eu gosto de romance, tem gente que gosta de comédia, drama e por aí vão. Então, duas delas, as grandes também, né, aí, cineastas. A primeira é Alice Guy Blaché, que viveu em 1873 a 1968. Antes que alguém tivesse feito qualquer coisa, a diretora francesa Alice Guy Blaché, né, ela já tinha feito de tudo. Tudo, tudo, tudo. Atuado como diretora entre 1894 e 1922. Então, ela atuou aí por um bom tempo como, né, como diretora. Ela não é só a primeira diretora de cinema francês, como provavelmente a primeira mulher a dirigir um filme na história. E uma das primeiras pessoas a ser reconhecida como diretora no mundo, né? Para além do gênero masculino. Tendo então dirigido nada menos que cerca de 700 filmes em sua carreira. Pouquíssimo, né? Poucos, poucos. Quase nada. Nada. Alice também produzia, escrevia e atuava em seu trabalho. Né? Muitos de seus filmes desapareceram no tempo por aí, mas diversos ainda podem ser vistos. E em 1922 ela acabou se divorciando, né? Seu estúdio acabou indo à falência também. E Alice nunca mais filmou novamente, infelizmente. Né? Muitas das técnicas desenvolvidas por ela mesma
No entanto, elas são, até hoje, padrões essenciais para a leitura de um filme, né? Para fazer um filme. Então, até hoje, mesmo ela não tendo gravado mais filmes, ela continuou aí como uma lenda, porque até hoje permanece alguns padrões que ela criou. E também, claro, Cleo de Verberana, né? Nossa, fantástica. Ela ficou viva de 1909 a 1972. Ela começou a sua carreira como atriz aos 22 anos, em 1931. A Paulista, né? Ela começou, ela se tornou a primeira mulher brasileira a dirigir e um filme que se tem notícia, que é O Ministério do Dominó Preto. Ela também produziu e atuou no filme, no próprio filme aí. Ela também produziu e atuou, olha só. É igual a outra, a Alice, né? Atua, dirige, produz, é tudo, tudo. Né? Ela também, um ano antes, ao lado de seu marido, ela acabou fundando a produtora Épica Filmes, né? Filmes, em São Paulo, pela qual ela realizou todo o seu trabalho. Depois da morte de seu marido, né, em 1934, ela fechou a sua produtora e ela se desligou do cinema. Seu nome, porém, ela está Peraí. Tá marcado na história, né? Peraí, vamos lá. Tá marcado Isso, na história do cinema brasileiro. Mesmo ela não... É igual a Alice. Mesmo ela parando de produzir, né? Por motivos pessoais ali, o seu nome ficou marcado, virou uma lenda na história do cinema, né? A gente também não pode esquecer das cineastas maravilhosas que tem por aí, né? Uma delas é a Agnes Varda, que está prestes a completar 90 anos de idade, né? Ela é uma cineasta belga que segue trabalhando aí, influenciando não só o cinema, como a própria afirmação feminina nas artes, né? Que não é exagero a gente dizer aqui que se trata de um dos maiores nomes do cinema e da arte no mundo hoje em dia, né? Ela partiu de uma sensibilidade para a escolha de cenários reais e não atores em seus trabalhos, né? E utilizando um experimentalismo estético de, assim, rara beleza e força, né? Em sua obra, né, de questões fundamentais, como o feminino, as questões sociais, a classe, a vida real, né, as margens da sociedade. Ela mostrou tudo isso com um olhar documental mesmo, experimental e criativo sobre o que é ser mulher no mundo. E também a gente tem a Chantal Akerman, que viveu de 1950 a 2015. É bem recente, né, a morte dela. Exatamente. Ela misturava a sua própria vida e a vida real como um todo, com a vanguarda, né, e a experimentação na tela. Ela também é uma cineasta belga, né, a Chantal Akerman. Ela não é só marcou a história do cinema enquanto linguagem, como também a própria afirmação feminina, né? Ela é feminista e dentro dos filmes também está tudo marcado ali, né? A gente pode ver esse feminismo nos filmes dela. Os seus filmes são considerados um dos grandes trabalhos cinematográficos do século XX. Eles foram reconhecidos pela crítica mesmo como possivelmente a primeira obra-prima do cinema, tendo o feminino como tema, ou seja, uma grande honra aí, né? Então, nós temos nomes aí marcantes, com certeza a Marília vai lembrar de muitos mais aí, porque temos muito pela frente. Isso aí foi só o cinema, a gente abriu os olhos, agora a gente vai começar a ver outras áreas, né? Perfeito, Bia, abrimos os olhos com o cinema, né? Que é uma paixão nossa. Muito bem lembrado. Depois a gente vai discriminar outras áreas também. E você sabe que ainda falando de cinema, a gente tem a Adélia Sampaio, né? Ela teve muitas dificuldades, mas o nome Adélia Sampaio, ele pode não ser imediatamente reconhecido na história do cinema brasileiro,
né? Porque ela teve, assim, temáticas ligadas à igualdade social, de gênero e racial no Brasil, né? E o trabalho que ela pôs aqui com a gente, né? Nas telas brasileiras, ele foi impecável. Agora, olha a história de vida dela. Filha de empregada doméstica de origem pobre, ela tornou-se, em 1984, a primeira mulher negra a dirigir um longa-metragem no país com o filme Amor Maldito, que ela também produziu e escreveu. Então, a quase inexistente presença das mulheres, né, negras no próprio imaginário social a respeito do cinema brasileiro ilustra o injusto apagamento que a história cometeu contra a Adélia e tantas outras, né, mulheres ou tantos outros homens, nesse caso a gente, né, não vai discriminar o gênero, mas ao mesmo tempo sublinha, marca, né, a força do seu trabalho que segue hoje carregando dezenas de curtas e longas metragens em sua carreira. E claro que se a gente falou da Adélia, a gente vai falar da Ana Mui Laerte, né, que são poucos hoje os nomes que se comparam em prestígio de dirigir Durval Discos e É Proibido Fumar. Né? Que são assim sucessos absolutamente fantásticos. Ana conquistou o sucesso comercial de crítica e prêmios em todo o mundo com a obra Que Horas Ela Volta, em 2015. Fica aí a dica para as pessoas assistirem, né? Tendo sensivelmente captado o espírito de uma conturbada época de erupção social e política no Brasil, da qual até hoje ainda não parecemos ter saído, Que Horas Ela Volta parece significar perfeitamente bem uma parte fundamental dos conflitos históricos que separam classes no país e que até hoje dão um tom das relações pessoais, profissionais e sociais por aqui, né? E olha, a gente está falando aqui de cinema, mas Bia, e a religião? Quando a gente cai no aspecto religioso, né, que também era de domínio puramente masculino, aliás, era não, sempre foi, né? Afinal de contas, nós já vimos centenas de papas, mas eu acho que exemplo de papisas, uma mulher assumindo, né, né, digamos assim, o posto máximo da igreja, são raríssimos. Existem alguns, mas são raríssimos. Né? Porém, a mulher se destaca como ninguém, né, nesse quesito religioso. E a gente está falando de um império muito machista. Só para a gente buscar, né, nos primórdios, a gente tem Hildegard de Began. Ela é de 1098 e ela morreu em 1179. Faz ideia viver aquela quantidade de tempo no período pré-medieval? Ela era uma abadesa alemã. Abadesa, para quem não sabe, é quem cuida de uma abadia. Abadia é uma igreja, né? Para traduzir assim, uma abadesa alemã, e ela teve uma produção intelectual impressionante. Ela escreveu sobre medicina, linguística, música, ciências naturais e compôs músicas para ser usada na liturgia de seus mosteiros, bem como o único drama musical medieval cuja letra e música chegaram aos nossos dias. Muitos se dirigiam a ela para se aconselhar. Conservam-se, né, centenas de cartas dirigidas a bispos, monges, monjas, abades e ao imperador, na época, Francisco Barbarossa, a quem recriminou severamente quando de seu apoio a 3 antipapas. No final de sua vida, Hildegarda empreendeu 4 viagens de peregrinação e de pregação também, durante as quais fazia sermões em mosteiros, catedrais e praças, exortando, sobretudo, os monges e o clero à coerência da vida religiosa. E também, Bia, eu pus aqui para a gente não se esquecer das 3 Teresas, né? Como a religiosidade chama as mulheres, as 3 grandes Teresas, que foi a Teresa de Ávila, a Teresa de Lisieux e a Madre Teresa de Calcutá, né? Essa última muito conhecida. E a Teresa de Ávila viveu naquele período, né, pós-medieval, início do Renascimento, de 1515 a 1582. Ela foi a reformadora da Ordem Carmelita e é provavelmente a mulher de maior destaque
em toda a história da Igreja. Se descontarmos aquelas que aparecem na Bíblia, obviamente, né? É uma das grandes personalidades da Reforma Católica, período de reação à Reforma Protestante. Teresa de Ávila foi a primeira mulher a ser declarada doutora da Igreja em 1970, agora recentemente, né? Há 50 anos. Os seus textos, Castelo Interior, Caminho da Perfeição e muitos outros, são referência indispensável para a mística e a espiritualidade cristãs. Olha, o que venceram o tempo, né? Pois é. Em 20 anos, naquela época, ela fundou 17 conventos. Olha que pessoa empreendedora. Nossa. Essa intensa atividade por parte de uma mulher, e ainda por cima monja, de clausura. Que naquele tempo as monjas enclausuradas não saíam de lá por nada. E não tinha WhatsApp, hein? Não tinha rede social, não tinha internet, por favor. Então, para ela ter fundado 17 conventos, sendo uma monja enclausurada, né, isso valeu-lhe a ser investigada pela Inquisição e ser chamada de inquieta e andarilha pelo único papado da Espanha, o único papa na Espanha. Então, olha a situação, ainda teve que tomar muito cuidado para não ser queimada em praça pública, né? Porque aquele tempo, já viu, né? E aí a gente vai cair em tantas outras. Bia, fala um pouquinho para a gente da Teresa de Lisieux e depois da Madre Teresa de Calcutá. Falando de Teresa, aí eu tenho que continuar, né? A Teresa de Lisieux, como a Marília fala, Lisieux, que chique. Fazendo biquinho, Lisieux. Ela viveu entre 1873 e faleceu em 1897. Entre os 35 doutores da igreja, né, encontra-se uma jovem francesa que morreu aos 24 anos, morreu muito jovem. A monja, né, carmelita, Teresa do Menino Jesus, não foi uma escritora tão prolífica quanto a sua chará do século XVI, ali que a Má falou, né? Além de cartas e poemas, ela também escreveu apenas uma obra, a sua autobiografia espiritual, chamada História de uma Alma. Mesmo assim, mesmo ela tendo escrito só uma obra, né, a sua influência se espalhou rapidamente após a sua morte, né, 119 anos depois, né, hoje ela ainda é comparada à Reforma Espanhola, né, a Teresinha, como ela é chamada lá. Ela é uma das santas de maior devoção na igreja. Né? O seu ensinamento, ele centra-se na noção de pequena via, né? A confiança simples que se abandona a Deus como uma criança, né? Um caminho acessível para chegar à santidade. E tem, lógico, a mais famosa de todas, a Teresa de Calcutá, que eu vou até deixar a Má falar, porque super famosa. Ai, Bia, é uma honra, olha só. A Madre Teresa de Calcutá, ela nasceu em 1910 e morreu em 97, né? Aqui no século passado, século de todos nós. O seu nome ele se tornou sinônimo de bondade desinteressada, porque a Madre Teresa deixou o convento em que morava na Índia para se dedicar aos mais marginalizados da sociedade, desenvolvendo a dignidade a moribundos abandonados nas sarjetas da cidade de Calcutá. Muitas mulheres se juntaram a ela e a congregação das missionárias da caridade se espalhou pelo mundo. E a Madre Teresa ela foi reconhecida mundialmente pelo trabalho de sua congregação. Ela recebeu, entre outras honras, o Nobel da Paz em 1979. Hoje, a congregação está presente em 133 países, com mais de 4.500 religiosas trabalhando, sobretudo junto a refugiados, aidéticos, leprosos, crianças abandonadas, sem distinção de religião, como fez a Madre Teresa desde o início. Antes da Van mudar de tema, que a gente já vai mudar, a Van, perdão, está falando na gente. Antes da Bia mudar de tema, a gente vai aqui lembrar uma passagem da Madre Teresa, Bia, que foi a seguinte:
ela estava, logo após a Segunda Grande Guerra, num campo de leprosos. Haja vista que a lepra é uma doença que naquela época não tinha cura, né? Hoje, através da sulfona, ela pode ser controlada. Mas naquela época, ela tinha um estigma de que, puxa vida, quem chegasse perto de leprosos pegaria lepra e morreria também. E para quem não sabe como é a lepra, é uma doença que vai apodrecendo, né? Das extremidades para dentro do corpo. Então, a pessoa ela vai perdendo os pedaços, digamos assim, a grosseiro modo, mas é exatamente o que acontece. Então, tratar de campo de refugiados leprosos era uma coisa, assim, terrível. E, naquele tempo, um jovem jornalista do New York Times, né, essa história é muito bonita, um jovem jornalista do New York Times, ele vai fazer uma entrevista, uma matéria de capa com a Madre Teresa. Aí ele chega lá no local onde ela estava trabalhando, na África, né, junto aos leprosos, e consegue a entrevista, e ela diz, olha, eu não vou parar de trabalhar para falar com você, mas nós podemos conversar enquanto eu trabalho. Você, por favor, meu jovem, faça as suas perguntas. E ele começa, ele diz, irmã, é muito difícil trabalhar com o que a senhora trabalha, como é que a senhora consegue? E ela disse, eu consigo porque é a minha obrigação, né? Eu não vim ao mundo de enfeite, eu vim para ajudar os que mais precisam. E aí ele faz a última pergunta, ele diz assim, irmã, olha, eu vou fazer várias fotos da senhora, mas eu, antes de começar mesmo a entrevista, eu gostaria que a senhora contasse aqui para mim um segredo. A senhora deve ganhar muito bem para fazer esse trabalho, não ganha? Aí ela disse, ganho. Eu ganho maravilhosamente bem. Aí o jovem perguntou, mas é claro que a senhora ganha muito bem. Eu sempre desconfiei. Conta para mim, a senhora ganha $1 milhão para isso? E ela disse, 1 milhão? Imagina, 1 milhão é muito pouco, eu ganho muito mais. E ele pergunta, então, a senhora ganha $10 milhões? E ela disse, 10 milhões? Por $10 milhões eu jamais faria isso. Ele disse, irmã, então, por favor, $100 milhões. Eu tenho certeza que é o máximo que alguém poderia, organizações mundiais poderiam pagar para a senhora realizar esse trabalho. Ela disse, 100 milhões? Imagina, 100 milhões não é nada. Ele parou, olhou para ela e disse, irmã, me desculpa, mas quanto a senhora ganha para realizar esse trabalho? Ela disse, eu ganho o amor do meu irmão. Eu ganho a satisfação de poder saber que as minhas mãos serviram a quem mais precisava. Eu ganho o fato de saber que Deus vai me dar muita saúde sempre, para que eu possa ajudar os mais necessitados. E você acha que esses valores todos podem se comparar a 1, 10, 100 milhões de dólares? Dinheiro nenhum paga a satisfação de ver o sorriso de bem-estar no rosto de um doente que eu acabei de atender. O que aconteceu a esse jovem? Ele volta com essa reportagem para os Estados Unidos, publica, ela se torna muito famosa nessa época, e aí, surpreendentemente, esse jovem repórter, ele deixa a função de jornalista, se torna padre e se junta à Madre Teresa para ajudá-la em seu trabalho. Bonito, né, Bia? É lindo demais, é lindo. Ainda mais eu, porque, para quem não sabe, eu estou cursando enfermagem na faculdade. Então, para mim, ajudar as pessoas, é o que a Maria, que você falou, né, Má? Ver o sorriso no rosto do outro, saber que você ajudou a melhorar a vida dele de alguma forma, é a coisa mais gratificante, não tem nada, nenhum preço
que valha essa sensação de poder saber que você faz o bem para o outro, né? É uma coisa Exato. muito incrível, assim, eu não tenho nem palavras assim direito para dizer, que é realmente uma coisa muito tocante. Você só sabe quando você sente, realmente, quando você faz isso, senão não tem como explicar, é uma sensação maravilhosa. Ai, meu Exatamente. Deus. É linda demais, né? É linda demais. Mas olha, a gente aqui falou, né, das mulheres na religião e nós tivemos muita dificuldade para selecionar algumas apenas. E claro que a gente não poderia deixar de falar da mulher nas artes plásticas. Ai, ai. Exatamente. E aí, Bia? Né, a mulher nas artes plásticas, especialmente a pintura, né? Sim, Nossa, quantas mulheres aí famosíssimas que a gente tem aqui no Brasil que são pintoras, né? As mulheres, elas deram sempre um show na pintura. E olha que esse ambiente ele sempre foi masculino antigamente, né? Começou com Anita Malfatti, né? Se fantástica. houvesse assim um título de pioneira, ela seria a pioneira, né? Afinal, ela foi uma das precursoras, né, de alguns dos movimentos mais importantes da história brasileira, como o modernismo e o cubismo aqui no Brasil. Né? Além disso, ela foi uma das responsáveis pela Semana de Arte Moderna, né, de 1922, aqui em São Paulo. Ela sempre, né, experimentando o novo, o inusitado, né? O estilo dela foi marcado muito pela diversificação, né? Ela nunca tinha uma coisa. É como a gente falou, ela foi precursora do modernismo e do cubismo. Então aí já prova Exato. que ela tem, né, áreas diferentes, ela gosta de experimentar. Entre tantas obras que ela tem, né? A Boba, de 1916, é assim uma das suas mais famosas obras de arte. É linda. Para quem não viu, acho que se E pesquisar no Google você consegue achar. Ah, exatamente, legal. O bacana, né, Bia, é as pessoas ouvirem aqui as dicas e procurar para poder saber. sim, é cultura, né? Sempre é algo a mais a Sim, acrescentar, né? Outra que a gente não pode esquecer é de Janira Mota e Silva. Né? Ela misturava muito a vida rural com a religiosidade, né? Com o cotidiano e com paisagens brasileiras, né? Ela exerceu um papel fundamental na história da arte do Brasil. Ela foi a primeira artista latino-americana a ter uma de suas peças, né, exposta no Museu do Vaticano, o que, lógico, comprova, né, o reconhecimento do seu talento incrível. Né? Ela também foi uma das principais artistas da arte knife do Brasil, né? Seu trabalho também ganhou, em 2019, agora recentemente, uma grande retrospectiva do MASP, né? Do Museu de Arte aqui de São Paulo. As palavras de Jorge Amado, né? Um dos maiores escritores brasileiros, né? Eles revelam um pouco sobre a atuação dessa, né? Que foi uma das artistas plásticas brasileiras mais famosas de todos os tempos. Ele fala assim: sendo uma das grandes pintoras de nossa terra, ela é mais do que isso. É a própria terra, o chão onde crescem as plantações, o terreiro da macumba, as máquinas de fiação, o homem resistindo à miséria. Cada uma de suas telas é um pouco do Brasil, né? Então ela demonstra aí, como eu falei, o cotidiano, a religiosidade, a paisagem brasileira. Então ela demonstra o Brasil como um todo. É o que o nosso querido Jorge Amado disse. Cada uma de suas telas é um pouco do Brasil, né? exatamente, querida. Perfeito. E, claro, pegando aí uma carona com você, a gente tem a Tarsila do Amaral, né? Que é também uma das mais famosas artistas brasileiras, né? Junto com a Anita Malfatti, que aliás era sua amiga pessoal, né? A Tarsila do Amaral, ela foi uma das mais importantes pintoras modernistas do Brasil. E a gente acredita que, por ser bastante inovadora e experimental, ela também tenha sido uma das protagonistas do movimento antropofágico, ou seja, o que significa isso? A arte devora a própria arte,
né? Antropofagia nesse sentido, né? O artista devora o artista, a arte devora a arte, né? No sentido, por favor, figurado, né, gente? Vamos entender aqui, né? Mas, de fato, né? Nós, por exemplo, devoramos todo tipo de arte, né? Porque isso faz parte da nossa vida, faz parte da nossa essência e do nosso DNA. E a Tarsila do Amaral dizia: eu invento tudo na minha pintura, e o que não, e o que eu vi ou senti, eu estilizo. Ou seja, era uma arte estilizada, né? Através de uma figura de linguagem, ela representava nas telas o que ela sentia, o que ela via. Sem dúvida, mas uma das artistas plásticas brasileiras mais famosas no exterior, né? E autora de obras que representam ícones na arte, como Abaporu, né? O legado dessa mulher impressiona. Então, nós temos a Boba e temos o Abaporu, para que vocês procurem. Dei uma procurada. Não é? Dê uma procurada e saibam como é e do que se trata, né? E agora, claro, a gente vai mudar aqui de tema, a gente vai falar da medicina e eu vou deixar para a Bia abrir. Claro e evidente. Bia, área médica com você. Como todo mundo sabe, antigamente a medicina era exclusivamente dos homens, né? Então aí apareceu uma mulher ali, Elizabeth Blackwell, que foi a primeira médica do mundo, que ela precisa muito ser citada aqui, né? Ela foi nascida em 1821, na Inglaterra. Ela desafiou a sociedade, lógico, ao se tornar a primeira mulher a ingressar em uma faculdade de medicina, após ser recusada 12 vezes. Nossa. 12 vezes. Em 1847, ela foi admitida na Universidade de Geneva Medical College, né? Ela foi, no começo ali, ela foi impedida de fazer demonstrações médicas em sala de aula, por ser considerado algo inadequado para uma mulher fazer. A gente sabe que naquela época era muito complicado, era muito difícil, né? Só tinha homem, então ser a primeira mulher sempre é complicado, né? Ser a primeira. Né? Mas com o passar do tempo, ela construiu um relacionamento amigável com boa parte dos alunos dali, né? Que ficaram impressionados com a sua habilidade, né? E sua persistência. Porque ser recusada 12 vezes, a pessoa tem que ter uma resistência ali, né? Tem que persistir. Muita! Né? Então, em 1849, ela formou-se em primeiro lugar em sua classe, olha só, tornando-se a primeira médica do mundo. Ela também abriu um caminho, né, para que outras mulheres seguissem a carreira médica, e ela fundou diversas instituições, como a New York Infirmary, né, for Indigent Women and Children, né, um monte de nome em inglês, a Women Medical College, da New York Infirmary. Ela também formou uma em Londres, né, London School of Medicine for Women e National Health Society. Então, a gente pode ver que ela, depois que ela se formou, ela abriu espaço para outras mulheres ali também se formarem, virarem médicas, e ajudou criando instituições voltadas para a mulher, né? Para criar a formação da mulher. Aqui tem muitos aqui, Woman Child. Então, ela se voltou para as mulheres realmente, para poder alavancar toda essa feminilidade, né? Para a área médica. Exatamente. Então, uma mulher dedicada às mulheres, e nós estamos falando delas, para poder fechar a Semana da Mulher. E, olha, a gente não pode se esquecer da doutora Nise da Silveira, médica psiquiatra, que revolucionou o tratamento mental no Brasil. Formada pela Faculdade de Medicina de Salvador, a Nise da Silveira foi a única mulher de sua turma e uma das primeiras médicas no Brasil, né? Então, a Elizabeth Blackwell foi do mundo e a doutora Nise foi do Brasil. Ela especializou-se em psiquiatria e neurologia no Rio de Janeiro, cidade onde trabalhou na área psiquiátrica, questionando, censurando e rejeitando os métodos cruéis que eram utilizados na época, como o uso da camisa de força, eletrochoque, lobotomia, né? Para quem não sabe, lobotomia é a cisão cerebral, né, Bia? Para poder entender o que tem de errado ali com a pessoa. Então, eles abriam o cérebro
né, meio complicado. Por se recusar a aplicar os métodos de tratamento convencionais, ela foi transferida para o setor de terapia ocupacional, como uma forma de punição. Contudo, essa mudança foi fundamental para que Nise implementasse a terapia ocupacional no tratamento psiquiátrico e idealizasse a sessão de terapêutica ocupacional e reabilitação, que é chamado de STOR, né? Olha que bacana, deram um limão para ela e do limão ela fez uma limonada. E também, é claro, que a gente vai falar de Gert Teresa Cori, a primeira mulher a receber o Prêmio Nobel de Medicina. Ela cresceu em uma época em que as mulheres eram marginalizadas na ciência e tinham poucos acessos e oportunidades. Ela é natural de Praga, da República Tcheca, né? E a Gert, ela tinha apenas 16 anos quando decidiu se tornar médica. Para atender os requisitos exigidos pela faculdade, se dedicou a aprender em um ano latim, física, química e matemática. Ó só! Que normalmente eram cursados em um período de 5 anos. Em 1914, entrou na Faculdade de Medicina da Universidade Alemã de Praga, algo incomum para as mulheres da época, e em 1922, 2 anos após conquistar o doutorado em medicina, Gert e seu marido imigram para os Estados Unidos em busca de melhores oportunidades e juntos, Gert e seu marido Cole desenvolvem as pesquisas que conferiram a eles Prêmio Nobel de Medicina em 1947. As informações apresentadas por eles foram fundamentais para o desenvolvimento do tratamento da diabetes. Olha que interessante isso daqui. Bia, se eu não me engano, nós temos primeiro a Rita Lobato e depois uma certa Ana Nery aí pela frente, é isso? Acho que temos, hein? Né? A Rita Lobato Velho Lopes, é o nome completo dela, ela foi a primeira médica brasileira. Ela nasceu no Rio Grande do Sul em 1866. E já em 1887, ela faleceu. Rita realizou seu grande sonho. Na verdade, não, desculpa. Em 1887, ela realizou seu grande sonho, né? E se formou em medicina pela Universidade Federal da Bahia. E claro, né, se permitem, Ana Nery, que é a minha pioneira aqui de enfermagem no Brasil, no mundo, incrível. Não posso deixar de falar dela, porque eu aprendi muito dela, né? Ana Justina Ferreira Nery, ela nasceu na Bahia em 1814. Ela casou-se com o capitão Isidoro Antônio Nery em 1837, com quem ela teve 3 filhos. Com o início da Guerra do Paraguai, em 1864, a Ana ela solicitou, né, permissão para o presidente da província da Bahia para que ela pudesse acompanhar os seus filhos, né, e irmão durante o combate, porque seu marido já havia falecido, ela só tinha os filhos junto a ela. Então, ela pediu a permissão para poder ir também à guerra, né, para poder ir junto com eles, né, para poder acompanhar, e que pelo menos ela pudesse ajudar, né, no hospital e alguma coisa ali que ela pudesse ajudar. Assim, ela recebeu, sim, a autorização, ela foi junto com eles, ela foi incorporada, né, a um grupo de voluntários, né, com a função de enfermeira, que na época, né, era só enfermeiras, na época tinha muitos médicos, né, não eram tantas médicas ainda, mas a grande maioria de enfermeira eram mulheres, né, é uma área de mulher. Não que não seja de homem hoje em dia, né? Temos variados. Hoje em dia temos mulheres e homens, mas antigamente era mais voltada para as mulheres, né? Então, durante a guerra, ela prestou serviço nos hospitais ali militares da região, bem como nos postos de atendimento próximo às operações ali. Em 1870, com o fim da guerra da luta, né? Ela regressou à sua cidade natal e ela recebeu grandes homenagens, né, e reconhecimento do governo, como a medalha geral da campanha e a medalha humanitária de primeira classe, né? Ela, infelizmente, perdeu um dos filhos na guerra. Infelizmente, um deles veio a falecer, mas ela acabou conseguindo salvar os outros 2 filhos dela e trouxe eles de volta junto com ela. Né? O Dia do Enfermeiro, ele é celebrado em 12 de maio, né? E é uma das homenagens prestadas em memória de Ana Nery aqui no Brasil.
Então, assim, eu falo, mas é uma paixãozinha, né? Porque eu já falei que eu faço enfermagem. Então, esse dia aí é o meu dia. Mas é claro, não tenho a menor dúvida, né? E isso é muito importante. Como não? A patrona, né? Digamos assim, né? Da sua área, da sua Sim. profissão, que, aliás, diga-se de passagem, é uma das coisas mais lindas que existem. Bom, olha, a gente poderia aqui ficar citando 200 milhões de profissões e o desenvolvimento da mulher, mas nós selecionamos aqui algumas coisas para falar de maneira mais ágil para vocês. Nós temos as mulheres garis e coletoras de lixo. Antes era um ambiente totalmente masculino, mas hoje nós temos as mulheres. E elas têm uma sensibilidade gigantesca para, por exemplo, verificar que existem muitas vidas que foram jogadas ainda vivas em lixo e descartadas como se fossem papelão velho, né? Crianças que acabaram de nascer e muitas são resgatadas ainda com vida. Animais doentes ou então atropelados que são jogados, simplesmente descartados para morrerem à míngua e à própria sorte. E quando essas mulheres encontram, claro, os homens também são muito sensíveis, né? Mas é mais comum com as mulheres. Quando elas encontram esses seres necessitados, automaticamente elas acolhem e renovam a vida dessas crianças, né? Recentemente houve uma entrevista numa rede de TV, não me lembro mais qual, com uma garota que tinha sido resgatada de uma lixeira, uma grande lixeira no centro de uma grande cidade aqui do Brasil. Ela foi resgatada por uma gari, uma coletora, numa certa noite de muito frio, ela ouviu um chorinho, né? Muito, assim, incipiente. Ela simplesmente passou a mão na criança, era um bebê recém-nascido, né? Perfeitas condições, a criança estava perfeita. E levou para casa. Não avisou a polícia. Ela teve medo, né? E deveria, mas ela levou para casa, o amor dela falou mais alto. E ela criou essa criança, cresceu forte, saudável e se tornou escritora e benfeitora da infância, né? Ela devolve ao mundo o bem que lhe fizeram, né? E, então, é muito bonita, né, essa história. Um dia a gente conta algumas histórias aqui que realmente sejam tocantes, né? Nós temos as mulheres estivadoras, né? As mecânicas e as borracheiras. Vocês vão me perguntar, mas espera aí, mulher trabalhando na estiva, nos portos? Exatamente, porque hoje não é mais tão necessária a força física, né, Bia? Sim. Hoje elas simplesmente operam computadores que mandam, Tem a né? garrinha. Exatamente, as ordens para aquelas gruas, né? Gruas, guindastes, aquelas gruas, aqueles guindastes gigantescos, eles pegam, por exemplo, um container, abastecem um navio ou retiram do navio, né? Então, são mulheres trabalhando na operação de estiva, né? Como são chamadas, né? As mulheres mecânicas e borracheiras, bem diz a lenda, né? Não precisa você ter força para trocar um pneu, mas precisa ter lógica, né? Lógica pura. E como mecânica, né? Não é só uma questão do trabalho pesado. E engraçado que uma oficina mecânica regida por mulheres, ela é absolutamente limpa. Engraçado isso, né? Nós mulheres temos essa necessidade de ordem. Exato. Acho que é atávico, né? É como a gente costuma brincar hoje em dia, está no nosso DNA. E temos também mulheres motoristas de ônibus e caminhão. Recentemente passou uma entrevista de uma senhora de 70 anos que dirigia um caminhão e a sua filha tinha seguido a sua profissão. Olha que legal! Viviam na estrada, ela e a filha.
né? Segurança privada, mulheres hoje que trabalham como segurança privada de políticos, empresários, artistas, né? Pessoas aí que têm um certo destaque na mídia e que são muito visadas, elas trabalham como segurança privada. E elas têm um olhar atento, né, para tudo que acontece ao redor. Mulheres piloto, tanto de avião quanto de helicóptero e Fórmula 1. Temos Mulheres numa corrida. de Porque, todo assim, tipo. não é. Antigamente, para entrar num avião, uma mulher iria como comissária. Nossa, A antiga aeromoça, né? Ou comissária de bordo. Piloto de helicóptero, nem pensar. Hoje já temos várias, né? E Fórmula 1. A mulher na Fórmula 1, ela ia como, digamos, ela ia para enfeitar o ambiente da Fórmula 1, né? Ela vestia aqueles macacões, né, dos corredores, né? Linda, com um salto dessa altura, desfilava ali por entre eles. Hoje não. Hoje ela é mecânica de fórmula, hoje ela atua nas corridas e ela corre também. E, claro, nós temos as chefes de cozinha, que antes era uma coisa só destinada a homens. Nós temos os comandantes de navio e também das 3 forças militares. Pensa você levar um bicho daquele tamanho, navio é uma coisa gigantesca. Mas nós temos comandantes femininas. Hoje, as 3 forças aceitam mulheres: Exército, Marinha e Aeronáutica. Prioritariamente a Marinha e a Aeronáutica. O Exército eu não tenho certeza, mas acredito que sim. Mas a Marinha Aeronáutica, né? A Marinha Aeronáutica, sim. E aí? Mulheres operacionalizando aquelas máquinas gigantescas, provando que é importante ter bom senso, né? Estar centrada. E é engraçado tudo isso, porque a gente para e pensa, né? Meu Deus, as mulheres, nem por isso, elas perderam a capacidade de cuidar de seus filhos, de fazer um biquinho de crochê num pano de prata, ou de preparar um café bem gostoso com bolo quando chega uma visita. Isso não as diminui em nada, isso não muda o seu gênero. E mais do que isso, agora para fechar, mulheres instrumentistas em rodas de samba. Antigamente, numa roda de samba, os homens seriam os instrumentistas, né? Os músicos, digamos assim. As mulheres caberia cantar ou então sambar ali ao redor, né? Agora, elas estão também atuando em outros espaços. Com isso, a gente quer dizer o seguinte: o lugar da mulher é onde ela quiser. O lugar da mulher é onde ela quiser estar. Eu e Bia, por exemplo, não estaríamos aqui se estivéssemos há alguns anos lá para trás. Por que que não? Porque o ambiente das telecomunicações, ele só foi possível à mulher através da imagem de sua estética, de sua beleza. Então, se eu e Bia estivéssemos aqui na qualidade de tietes, talvez até pudéssemos. Mas não na apresentação de um programa, formulando conteúdos, falando, discutindo, opinando. Não. Mas, diferentemente, por isso estamos aqui. Assim, nossa homenagem às mulheres maravilhosas. Na próxima semana, nós vamos encerrar o mês das mulheres com uma surpresa. Então é isso, pessoal. Hoje o nosso programa ele é mais enxuto por conta mesmo, né, da ausência de Vanessa aqui conosco, mas a energia dela está aqui com a gente, está firme e forte. E eu aproveito aqui, Bia, e me despeço, falo tchau para todo mundo, dizendo até a semana que vem e um beijo grande. Gente, espero que vocês tenham gostado desse programa. Como a Má falou, ele é mais curtinho, mas não é por isso que deixa de ter conteúdo, cultura para vocês, né? Então, esperamos que vocês tenham gostado. A gente vê vocês na próxima semana, todo sábado, às 7 horas da noite, começa a estar disponível para vocês. Então, até semana que vem. Um grande beijo, uma ótima semana e tchau, tchau!